Gente, eu vou sempre perguntar para saber se vocês estão ouvindo, tá? Porque fica instável, né? A conexão, às vezes é muita gente. Deixar o chat aberto, a gente pode avisar quando eu não estiver ouvindo. Isso, se comunica pelo chat, né? Por favor, dá uma. Mas agora vocês estão ouvindo, né? Tá meio, parece que tá um pouco instável o sinal da minha rede, sabe? Bom, então vamos adiante, né? A questão da orientação vai ser nesse período, nesse encontro, a gente vai fazer a orientação, fazer a orientação. É o seguinte, gente, eu preciso informar isso no início, que a gente tem feito a gravação dos encontros para que, se alguém perde, fica disponível por um tempo para consultar, para assistir de novo, tá? Bom, eu vou comentar primeiro como eu parei mais ou menos no momento, na preparação para cada encontro. Então eu vou dar umas orientações sobre a elaboração da recensão crítica, que é uma resenha, né? Uma resenha que tem uma estrutura e que as revistas mais atuais, quer dizer, na verdade sempre teve, né, espaço para publicação e publicação de resenhas. Então existem alguns passos que são importantes contemplar na elaboração dessa resenha. Então, a ideia é que a gente, uma vez indicado o texto, vocês se preparam elaborando a recensão crítica para participar dos seminários. Porque no seminário também eu vou explicar hoje como é cada passo, como que cada um, todos participam. Não tem, todos participam, ora como expositores, ora como debatedores, e por aí vai. Na verdade, é assim, essa é a ideia do seminário. A participação do coordenador geral do seminário, no caso, o docente, né, é fazer depois a síntese, né? Fazer uma amarração, porque a gente tem sempre um propósito, né? Por que a gente vai ler determinados autores? Tudo isso tem que ficar claro. Então a gente tem um propósito, né? Fazer esse diálogo horizontal com o autor, e extrair o máximo dele para a nossa formação, tá? Então, o primeiro ponto é esse, a recensão. Eu vou disponibilizar para vocês o roteiro, né, da recensão, explicar os passos e vou deixar isso disponível no Moodle, porque é o espaço institucional, né, e que todos, como matriculados, terão acesso, tá bom? Então, deixe-me só mais um tempinho, que eu vou compartilhar essa tela.
Travou aí, pessoal? Voltou. Aqui Não. para mim, sim, mas agora voltou. Falando aí, Edmilson. Oi. Ah, tá. Estamos aguardando. É que eu Tinha na travado. verdade, eu estava travado, Ah, tá. porque eu estou procurando a recensão, sabe? Que eu vou Aham. mostrar para todo mundo aí. Tá certo. Só mais um pouquinho, gente. É assim, é um exercício de paciência. Tá bom, né? Só pra não ficar Fica, desconectado. só um pouquinho. Tá certo. Vocês veem na tela, vocês estão vendo a tela que eu compartilhei? Sim, estamos. Então é assim, gente. Não se preocupem de anotar nada, porque eu vou disponibilizar isso no Moodle, tá? Então, na verdade, essa é o primeiro, são os passos da recensão e que, na verdade, funciona mesmo, né? Essa recensão aqui eu elaborei sobre um dos livros do Dimas, Conhecimento, Meio Ambiente e Globalização. E a época, geralmente recensão, né? Que é uma resenha crítica que eles falam, mais comum, conhecido assim, a gente coloca geralmente é de livros recém-publicados, né? Livros que já vem com uma preocupação, que já vem com uma capacidade impactante, né? Então é interessante ter esse presente. Esse livro do Dimas foi um deles. Então, o primeiro ponto, né? Identificação da obra, a obra já publicada, tal, e você encaminha depois a resenha para alguma revista e geralmente eles publicam. Essa, por exemplo, foi publicada. Mas é claro que eu deixei aqui os pontos e depois, quando você vai escrever o texto, claro que você retira, né, esses pontos e faz um texto corrido. Entendeu? Então, a identificação da obra, as credenciais do autor ou dos autores. Aí eu vou colocar mais de uma, porque acho que há 2 anos eu também fiz outra resenha de um outro livro que o Dimas publicou com o Elizalde, que é um autor, um pesquisador chileno, e também é um livro muito bom também, que eu julguei que valia a pena fazer uma recensão e tornar público, né, os pontos centrais da obra para o público que faz pesquisa na área. Então, você coloca os credenciais do autor, em geral, você busca Hoje a gente tem um sistema, a plataforma Lattes, que, em geral, ela é bem completa com as informações, né, que cada autor, pesquisador disponibiliza, tá?
Então, as credenciais do autor fácil de fazer. Depois, os principais, quais são os autores, os principais, é isso que eu vou falar também sobre a minha trajetória depois, né? Então, os principais autores com os quais o autor está familiarizado. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Sim, professor. É porque eu vou trocar de rede aqui, porque está muito instável a minha rede, sabe? Mas tá, Mas tá então vamos joia. fazer o seguinte, gente, vamos fazer aquele primeiro intervalinho de 5 minutos. Aos 30 minutos a gente retoma, tá? Que eu vou fazer. Então vocês fiquem à vontade aí para se desplugar, porque eu vou fazer esse reparo aqui. Aí a gente retoma a partir do quadro de referências. Tudo bem, professor.
Oi, gente, vamos retomar, então. Vamos retomar nossa... Deixa eu compartilhar de novo a tela que eu estava compartilhando. Vocês estão enxergando aqui, vendo na tela? Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim, professor. Então, tá Sim. bom. Então, nós já havíamos parado ali no item 3, o quadro de referências, né, do autor, do livro, da obra. Então, nesse livro, os principais interlocutores do Dimas, Edgar Morin, na perspectiva do pensamento complexo e de uma racionalidade aberta. Depois, Maturana e Varela, que na verdade vem antes. No nosso curso aqui, nós vamos discutir uma das obras mais recentes também, do Varela, do Maturana, dentro da escola cognitiva chilena. Depois, Henrique Leff, com o diálogo de saberes e a racionalidade ambiental. Luhmann, um dos grandes pensadores, né, da TGS. O grande mentor dele é o von Bertalanffy, mas ele vai adiante, trazendo essa discussão também para as ciências sociais. O Luhmann, Gregory Bateson, que é um híbrido, um sujeito extremamente nômade em termos de produção de conhecimento. O Gregory Bateson, nesse trabalho, o Dimas dialoga bastante com essa discussão da ecologização da mente. E depois, ainda há também outros autores que aparecem, né, como Giddens, a teoria da estruturação, da reflexividade, Beck também nessa mesma perspectiva, a teoria do risco, Castells, Touraine, esses todos ligados às ciências sociais, né, a teoria social contemporânea. O Sheldrake, que vem da bioquímica, que também é um autor muito heterodoxo. O Hannicke, com a educação ambiental, a sociologia ambiental. A Agnes Heller, que morreu recentemente, com a discussão da política pós-moderna. Bourdieu, nas ciências sociais ainda, Bourdieu, com a discussão do hábitos e do campo. Feyerabend, com o anarquismo metodológico, né? Foucault, David Harvey, da geografia, o Wallenstein, Amartya Sen e o Rifkin. Então, esses são os principais, o principal quadro de referências com quem o Dimas faz uma excelente interlocução, né, para construir o argumento próprio. Depois, gente, vem os pressupostos e resumo da obra. Vocês depois precisam dar uma lida aqui, que é a parte mais em que o resenhista, ele de fato, ele descreve a obra, ele não tenta fazer comentários ou distorcer o pensamento do autor. Você tenta o exercício de honestidade intelectual, de você tornar visível para o leitor esses eixos que orientam a formulação do argumento do autor. E, nesse caso, sempre entrelaçando, né, natureza e sociedade, que é a área de concentração do programa e desse debate que vem desde
há algum tempo já, né? Já tem uma certa tradição de pensamento, essa discussão, entrelaçando as ciências da natureza com as ciências da sociedade e humanidades. Hoje a gente tem no nosso programa alunos, de fato, de praticamente várias áreas de formação, que é muito bom, né? Que aí diversifica mais ainda. Então, depois você faz a estrutura, né, do livro, toda a estrutura, com os capítulos. Aqui é um resumo mesmo para que você tem que ter uma certa fidelidade, né, ao autor, que a gente está pensando sempre em quem vai ler o texto e vai se interessar no aprofundamento da obra, visitando a própria obra. Tem gente que lê só a resenha, né? Aí não dá também, né, gente? Que a resenha ela tem a ver com o background também de quem faz a resenha também. Tem tudo isso, de onde que se fala. Então, é importante que cada um faça sua própria construção. Bom, essa é a parte que mais exige, né, do resenhista, você trazer os elementos constitutivos do trabalho. Depois, o método. Aqui, metodologia, a gente geralmente usa de maneira banalizada, né? Metodologia, na verdade, é o campo de estudos dos métodos, né? É igual a epistemologia. Eu evito usar epistemologia, porque a epistemologia é o campo, né, investigativo. É mais correto você falar as epistemes. E aqui, no caso, metodologia associada a método, que é o caminho, o percurso intelectual de cada pesquisador. O Dimas é sempre muito criativo, então ele nos trabalhos dele, ele tenta buscar, identificar esses pontos de complementaridade e antagonismo, né, entre abordagens que, em princípio, parecem ser muito antagônicas. Então, o esforço dele é nesse sentido, de pensar essas metodologias e epistemes no sentido de convergência, de ver em que medida elas têm pontos de convergência. O que eu, na minha perspectiva, eu chamo, depois, mais adiante, eu vou explicar melhor isso, eu caracterizo isso como a possibilidade de coexistência. É um sentido que eu venho trabalhando, eu só não, né? Outros autores também. Então, aqui, nessa parte, no quinto item, na parte da metodologia, a rigor, a pergunta é essa, né? Como é que ele faz isso? Como é que ele constrói o argumento? A partir de perguntas muito claras, que são perguntas que singularizam cada pesquisador, e ele vai fazer essas perguntas para os autores. Esse é o indicativo de amadurecimento. Por exemplo, numa tese, numa dissertação, principalmente numa tese, é isso. A singularidade é você ter imaginação para fazer boas perguntas, não ficar repetindo. Você se renova e renova o campo de conhecimento, não necessariamente a partir do que os caras já disseram, né? Que é importante isso, é evidente, mas é a partir da maneira de indagar, né? E depois, no sexto item, as conclusões também, né? As conclusões que o autor acaba chegando a partir desse trajeto que ele faz em relação aos autores, porque é um livro que está dialogando com livros. Então, é importante ter isso presente, né? Tá? Então, aqui as conclusões, o quadro de referências do próprio resenhista. Aqui, no caso, eu estou falando de mim, naquele momento. Se eu fosse fazer a resenha hoje, seria outro, evidente, porque já faz um bom tempo que eu fiz isso. E você, graças às divindades, a gente muda, né? A gente vai mudando, vai revendo posições, né? E depois a crítica e comentários que o resenhista precisa fazer. Crítica, gente, aqui aí é importante a gente ter uma visão agora mais refinada da crítica.
crítica não é falar mal dos outros, tem gente que confunde isso. A crítica, no sentido epistêmico, ela tem que ser mais sólida, né? Não pode escrever qualquer coisa. Crítica, na verdade, é quando você aponta, você consegue identificar algum limite que aquela teoria chega, né? Porque nenhuma teoria explica tudo. Não faz sentido ter essa visão. Então, a crítica no sentido epistêmico é essa, é de você ter esse cuidado, né? Para não ser vulgar, não fazer comentários banais, apressados em relação aos autores com os quais você dialoga, gostando ou não. Na verdade, o amadurecimento intelectual, isso não é um bom critério, né? De gostar ou não gostar. O bom critério é você compreender a obra e, depois disso, você tentar identificar, olha, por exemplo, a partir da pergunta que você tem de pesquisa, você percebe que aquela teoria, ela tem limites para responder a tua pergunta. Isso é uma crítica epistêmica, né? Porque você está identificando os limites dos fundamentos da teoria, entende? Então, a gente já vai tendo presente essa ideia. A gente vai ver o seguinte, né? Que essa concepção de crítica, ela tem uma história, e o curso, a gente vai discutir isso. E hoje a gente reivindica um outro sentido, ou outros sentidos para essa ideia de crítica. Tá? Então, é o primeiro grande apontamento que a gente pode fazer. Criticar uma obra não é fazer comentário de boteco. Criticar uma obra é ter elementos para poder identificar possíveis limites daquela teoria para alguma questão específica. Isso é a boa crítica. Quando não é isso, a gente nem lê, né? Na verdade, quando é comentário muito apressado e vulgarizado, aí não vale a pena perder tempo com isso. Então, vocês vão perceber e o último ponto, que é o nono, é um pouco para quem que pode interessar, né, uma obra como essa. Nesse campo da epistemologia, que geralmente acho que a gente põe na mão a quantidade de pessoas que de fato se dedicam a isso, porque não existe curso, né, de formação mesmo de epistemólogos. Na verdade, é meio carreira autodidata, né? Como autodidata pelo pendor intelectual do pesquisador, de discutir, querer compreender as bases dos campos de conhecimento. Em geral, a gente não tem isso. Nas nossas formações, geralmente a gente caminha no sentido de aplicação de teorias, né? Mas a gente se torna meio que aplicador de teorias, sem isso. E a epistemologia é exatamente o trajeto contrário, é um passo atrás. Você tenta compreender quais são os elementos fundantes de cada campo teórico. Então, a pergunta é diferente. A pergunta que o epistemólogo faz, ela é diferente de quem se apropria muito bem de teorias e aplica. E vai embora, e tem muita coisa boa. Mas é bom, interessante a gente ter presente isso, essa diferença do ponto de vista dos interesses investigativos. Bom, esse é o primeiro roteiro, gente. Eu gostaria de indagar, se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, por favor. Voltando para a nossa tela inicial. Tem alguém?
Professor, eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Tenha bondade. Essas resenhas é sempre sobre um único autor, e aí no quadro de referência citar os autores que ele menciona, ou com os quais ele trabalha a sua obra, ou em algumas resenhas vamos trabalhar mais de um autor ao mesmo tempo? Não, em geral, aqui, para o nosso exercício, vai ser um autor. Vai ser um autor só, entendeu? Até Acho. para que a gente faça um exercício mais vertical, sabe? De tentar compreender o autor a partir dele próprio. Esse é outro convite que eu quero fazer para vocês, para tentar fazer esse tipo de exercício, que é um exercício epistemológico mesmo, né? Você é um estudo que eu chamo de verticalizado, né, do autor, sabe? Então não teremos obras com mais de um autores, né? Porque esse debate, o debate epistemológico, é um debate muito importante para a gente compreender, por exemplo, hoje, e o curso vai mostrar isso para vocês, como é que se dá a diversidade, né, de epistemes a partir da questão socioambiental, né, mais recente, né, da metade do século XX para cá. Então, a gente o trajeto vai ser por aí, né? Não sei se responde. Perfeito, respondeu. Agradeço e também quero só fazer um comentário que eu concordo com a seu posicionamento com relação ao termo, né, ao conceito. Quando eu trabalho com projetos, lá o pessoal fala para descrever, para apresentar metodologia. Eu sempre cito método, né, porque metodologia é o estudo dos métodos, e eu acho que mesmo se aplica à epistemologia, né? O Exato. conhecimento são as epistemes. Epistemologia é o Sim. estudo desses conhecimentos. Então, eu acho que o correto seria epistemes mesmo, né? É isso. Exato. Eu diria que é mais apropriado, né? Mas há um uso, como diz o Foucault, há um uso comum de termos que a comunidade de pesquisadores vai usando e, na verdade, e comunica, né? Mas para ser mais preciso, mais assim, dentro de uma filosofia analítica, né, que se preocupa bastante com a questão da precisão conceitual, nesse ponto eu me aproximo da filosofia analítica, de ter um cuidado com a precisão conceitual. Mas também não é nenhum pecado, entendeu? As pessoas usam e também não acho que as pessoas vão ser penalizadas por isso, né? É uma questão mais... Sempre que a gente puder tomar esses cuidados, eu considero importante. Bom, gente, mais algum comentário? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vocês compreenderam bem? Então, assim, nós faremos... A ideia é que vocês vão ler, por exemplo, para a próxima aula, né? A ideia é que lê as meditações de Descartes. Então, vocês vão preparar uma recensão a partir dessa obra. A minha sugestão, gente, é que vocês leiam também sobre o contexto em que foi produzido isso, em que o autor vive, para você conferir historicidade às ideias do autor. Por exemplo, nós somos seres do século XX e XXI. Então, é evidente que a gente não pensa da mesma maneira como um autor que viveu no final do século XVI, entendeu? Então, é sempre para ser cuidadoso em relação a isso também. Então, você fazer essa contextualização
significa inscrever o pensamento. Isso é justo também, né? Porque não adianta cobrar de autores do passado questões que só vão aparecer agora, entendeu? Então, é um pouco por aí esse cuidado que a gente precisa ter. Então, o grande ponto é ter uma ideia é um contexto também marcado por mudanças no contexto europeu. É ali que a gente precisa compreender para fazer quando entrar no autor, a gente saber de fato o que é que ele ser o mais honesto possível. Eu adianto para vocês o seguinte, que os 2 primeiros seminários que nós faremos, um é sobre o Descartes e o outro é sobre Popper. Qual é o propósito? Qual é a grande questão que nós vamos enfrentar? Eles são 2 representantes das epistemes logocêntricas. Elas são muito confiantes na questão da razão. E eu diria mais, de uma razão instrumental, que é fundante para pensar a pesquisa e a filosofia modernas. Então, essas chaves, elas são importantes, porque é isso que vai nos interessar. Por que é tão importante você compreender esses autores? Não é porque a gente se curva aos autores, é que a gente precisa compreendê-los, porque eles são marcos na história da pesquisa e do pensamento que vem depois, tá? É por isso que... Então, por exemplo, o Descartes, mais adiante nós vamos ter autores se contrapondo fortemente a ele, a partir de outra episteme, por exemplo, Heidegger, que antes de Heidegger, o Nietzsche, é outra forma de pensar o conhecimento. Então, no estudo epistemológico, é isso que a gente precisa, são esses fundamentos, porque depois a gente compreende muito melhor a diversidade, o que vem depois. Né? Por isso que o epistemólogo é sempre um careta, né? Ele está sempre na contramão, o pessoal andando para frente e ele andando para trás, para tentar compreender esses pontos de partida. Bom, gente, vamos fazer mais um intervalo de 5 minutos, aí a gente entra no terceiro bloco para encerrar as orientações, tá bom? Mais levantar, tomar uma água e depois a gente retoma às 10 horas, tá bom?